Nesse vídeo, eu vou te contar como funciona a pedra filosofal e como você pode ativar esse poder que todos nós carregamos dentro de nós. Isso na visão da alquimia. Eu me chamo Stefano Gradi, eu estudo alquimia há mais de 18 anos. Hoje eu tenho uma escola de alquimia, sou italiano, mas eu moro no Brasil, e tenho uma escola de alquimia onde eu ajudo as pessoas a descobrirem o grande mistério que todos nós precisamos descobrir, que é o mistério sobre o nosso propósito, o que nós viemos fazer aqui. E acredito que nesse vídeo você vai aprender muito sobre isso de uma forma como talvez você nunca tenha ouvido falar. Então se prepare, e se você gostar desse vídeo, depois você comenta, me conta o que você achou. Lembre de se inscrever no canal para receber as próximas notificações de vídeos que vão aparecer aqui. E também curta, dá seu like para me ajudar a divulgar a alquimia e esse conhecimento para mais pessoas. Então vamos lá, vamos começar. Então a pedra filosofal é algo que a gente ouve falar muito como uma lenda, né? Então a gente, por exemplo, fica sabendo disso através do Harry Potter, né? Através de certos filmes, né? Que divulgam esse conteúdo. E tem uma lenda, né? Que alguns alquimistas conseguiram a pedra filosofal. Se você dá uma breve pesquisada no Google, né? Você procura lá no Google, você vai ver que dizem que quem conseguir a pedra filosofal vai conseguir transformar o chumbo em ouro, mas também que quem conseguir a pedra vai conseguir ter uma panaceia para curar todos os males do espírito, como se parece uma espécie de remédio que cura todas as doenças. E também que você consegue a longa vida, né? O segredo da juventude. Então a alquimia, os alquimistas, né? Eles sempre eram famosos por eventualmente serem longevos e também deixar alguns rastros na história de conseguir ter muito ouro. Mas muitas vezes essas histórias eram apenas metáforas. Então, por exemplo, Nicolas Flamel, quando ele chegou a partir, né, que o registro histórico, ele em Paris, né, Nicolas Flamel era um alquimista francês muito conhecido, e ele deixou como uma lenda, né, porque ninguém encontrou o corpo dele, ninguém viu o corpo dele quando foi feito o funeral. Ele já estava lacrado o caixão dele e da esposa, né? E eles já estavam, quando eles decidiram partir desse plano, eles já estavam com uma idade assim, mais ou menos o dobro da idade média da época. Porque naquela época, que era a época de 1300, as pessoas viviam em média 40, 50 anos. E eles, segundo os registros, eles tinham mais de 80 anos. Então já era muito acima da média, né? Eram muito longevos para a época. É como se hoje fosse uma pessoa com 150 anos, né? 140 anos, que é algo muito mais raro acontecer, né? Hoje em dia, porque hoje em dia 70, 75, 80, né? O normal. Então compreenda que na época eles eram muito diferentes. E quando ele faleceu, quando ele chegou a partir, ele deixou tanto ouro, né? Isso está registrado nos registros de Paris. Ele deixou tanto ouro, ele deixou para uma instituição, né? Eles ajudaram todas as órfãs e os viúvos, alimentando eles por 40 anos. Foi tão conhecido lá em Paris que ele virou um cidadão que até hoje eles fazem uma honra a ele. Então, a casa dele, se você for lá em Paris, você procura a casa Nicolas Flamel, você ainda vai encontrar a casa dele, porque eles não quiseram manter a casa dele. E hoje virou um restaurante, né? Então, muito legal. Uma dica de viagem quando você for para a França. Se um dia alguém for para a França, é muito bom conhecer. E Nicolas Flamel, assim, deixou muitas histórias, né? Lendárias, né? Então, ele realmente era um alquimista diferenciado, né? Porque tem história teve muito alquimista, mas alguns se diferenciaram e ficaram mais conhecidos. Mas eu acredito, né, que essa história de ele deixar muito ouro, não obrigatoriamente porque ele transformava o chumbo em ouro, né? Muitas pessoas achavam na época que os alquimistas eram pessoas que tinham um laboratório para fazer transformações e que o objetivo da alquimia era enriquecer. Então, como sempre, o ser humano pensa apenas naquilo, né? Pensa, vou enriquecer, vou ganhar dinheiro, né? O pensamento fixo da humanidade há muitos séculos, como ficar mais rico. Então, as pessoas
acham que a busca do ouro alquímico era uma busca material, e enquanto era só uma metáfora, né? Era uma metáfora para dizer que a gente precisa transformar o chumbo, né, que é algo mais pesado, de menos valor, em ouro, que é algo que brilha, né? Trabalhar a consciência. Então eu acredito que o Nicolas Flamel, quando deixou esse rastro, ele fez isso também para deixar um rastro alquímico e dizer que era possível conseguir isso, né? Mas acredito que ele conseguiu esse ouro de outra forma, né? Porque ele ajudava muitas pessoas, ele era um conselheiro, ele era um excelente terapeuta, né? Poucos sabem disso porque ele era conhecido como um escrivão. Sendo que ele era um cara da alquimia, ele ajudava muitas pessoas, ele aconselhava muitos reis, muitos nobres, né? Então acredito que ele conseguiu esse ouro, né? Dessa forma, né? Através de ajudar, e ele distribuía isso, porque ele era uma pessoa muito humilde, né? E ele, quando ele conseguia essa riqueza, ele distribuía para as viúvas, os órfãos, né? E ele fez, durante a vida dele, ele construiu muitos hospitais, cemitérios para pessoas que não tinham condições, pensando na saúde pública. Então ele fez muitas obras de caridade, por isso que ele ficou muito conhecido, né? Construiu mais de 15 hospitais e mais de 13 cemitérios na época. Então, o Nicolas Flamel foi uma lenda, né? Mas o que essa lenda quer nos contar? Como é que na minha vida eu posso colocar isso, né? Então, esses alquimistas, eles buscavam um aprimoramento contínuo, né? Então, hoje em dia, é como se a gente fosse pensar uma pessoa, sabe aquela pessoa, aquele buscador que busca, né? Mas ele busca profundamente, ele busca, né? E ele consegue alcançar um resultado, consegue alcançar uma melhoria, mas ele não se contenta, ele quer alcançar mais, né? Então, eu acredito que se você está aqui no canal buscando conhecimento, você seja uma pessoa que está buscando um conhecimento, talvez não seja só uma curiosidade, né? Às vezes é só uma curiosidade, às vezes você busca algo mais profundo, né? E hoje em dia, né, a gente tem que tomar cuidado, porque se você ficar só no mental, se você ficar só no racional, estudando, né? Hoje em dia você está numa era que você tem muito conhecimento. Então você pode, na barra de pesquisa, procurar qualquer coisa, assistir um monte de vídeo, né? E todo mundo vai falar o que quiser, né? E você pode assistir o que quiser, pode ouvir o que quiser. Só que nem sempre o que você ouve tem a ver com a verdade, né? O que vai fazer com que você entenda se aquilo que é falado, aquilo que é ouvido, é a verdade ou não, é o seu sentimento. É aquilo que você vai sentir, nossa, isso faz sentido, isso não faz. Então, às vezes é uma coisa bonita, inteligente, uma fala bonita, mas nem sempre aquela fala faz sentido, porque depende se tem uma coerência no seu coração. Então, os alquimistas sempre acreditavam que para a gente alcançar a pedra filosofal, você não pode utilizar apenas um centro de energia. Ninguém vai conseguir a pedra só estudando, só ficando no racional, né? Você tem que alinhar a sua intuição, a sua razão, ao seu sentimento. Isso, por exemplo, poucas pessoas sabem, né? Porque não era uma coisa, que a alquimia nunca foi uma coisa muito conhecida, porque era algo que ficava para poucas pessoas, né? Mas o conhecimento de chakras, né? Que a gente hoje conecta muito com a Índia, quando fala chakra, pensa a Índia, né? Porque lembra do sânscrito, pensa dessas questões ligadas à Índia. Mas, na verdade, todas essas histórias da Índia também tem a ver com a alquimia, porque a alquimia é o estudo de base, a ciência base que deu origem a tudo. Então, todos esses estudos da Índia também vêm da alquimia, de alguma forma, né? Todas as religiões vêm da alquimia. Então, os chakras, né, representam esses comportamentos humanos, né, como a razão, a intuição. Então, a primeira dica que eu vou dar para você não pense que apenas você estudando, você vai conseguir a pedra, né? Se você só estuda, você vai só usar muito o laríngeo, você vai ficar nutrindo muito a garganta, o lado racional, mas você pode ficar preso apenas como aquela pessoa que meio que chama de obeso mental, que só estuda, mas não consegue depois colocar em prática, sabe muita coisa, mas não coloca em prática. Já o alquimista é uma pessoa que se desbloqueia e vai entendendo, trazendo a verdade em todos os chakras, trazendo do primeiro até o sétimo, não ficar só no quinto, né? Então a primeira dica que eu vou dar é essa, você não ficar só preso no chakra da garganta, só estudando. É bom estudar, mas cuidado também para ser seletivo no seu estudo, para você não ficar exagerando nos estudos e não colocando em prática. Primeira dica é essa.
A segunda dica é você compreender que, além de fazer um bom alinhamento de 7 chakras, e que esse é um primeiro passo, né? Então, na alquimia a gente acredita que o primeiro passo é você conseguir equilibrar. Antes dos chakras, você tem a questão dos 4 elementos. Então, eu vou te mostrar aqui. Então, esse eu vou te mostrar agora um caminho, um passo a passo, para a pedra filosofal, ok? Então, o primeiro passo que você tem que fazer para conseguir a pedra filosofal é equilibrar os 4 elementos, ok? Então, depois desse vídeo, eu vou querer gravar outros vídeos só para falar dos elementos. Então, vamos falar do fogo, da terra, da água e do ar. Por que é importante trabalhar os 4 elementos? Porque esses 4 elementos são a origem da vida. Então, percebe que a palavra chakra é uma roda. E que roda é essa? É a roda dos 4 elementos. Então, cada chakra, para ele funcionar, ele precisa do mecanismo dos 4 elementos. Então, se na minha vida eu não tenho os 4 elementos funcionando, eu vou ter dificuldade, né? Eu vou ter muita dificuldade em conseguir fazer os chakras girar, ok? Então, quais são os elementos que essa roda tem? Então, tem o fogo, a terra, a água e o ar. Então, são 4 elementos: fogo, terra, água e ar, né? E aí a gente pode depois mostrar qual é o excesso de fogo, como é que é o excesso da terra, como é que é a falta de cada elemento, né? Os elementos como uma árvore, né? A alquimia fala muito da árvore da vida, então nós somos a árvore da vida. Então imagina que eu pego uma árvore e coloco ela dentro de um espaço fechado. Tiro ela o fogo, o sol, tiro ela o ar, tiro ela a água, tiro ela o adubo. Ela começa a perecer, né? Então a gente tem que ter os 4 elementos em equilíbrio, né, para poder nutrir essa árvore. Então a gente nutre não só de comida, né? A comida pode ser, nessa metáfora, o elemento terra. Mas a gente precisa de tomar sol, a gente precisa tomar água suficiente, a gente precisa respirar, né? Por isso que na cidade a gente tende a ficar mais doente. Porque a gente tendencialmente na cidade é bom, que a gente trabalha, a gente tem mais oportunidade, mas a nossa vida fica estressada. Por quê? Porque a gente se alimenta pior, que o alimento fica um alimento mais industrializado, tendencialmente. Então a terra fica industrializada. O fogo, a gente não toma muito sol, porque a gente fica sempre nos prédios, né? Aí os prédios fazem sombra, os prédios não permitem a gente ter a vista do horizonte, né? Nem sempre a gente vê um horizonte completo, só algumas pessoas que moram mais alto ou que tem uma vista melhor, mas nem todo mundo consegue sair, né? Tem gente que não tem nem varanda, né? Tem gente que não tem um jardim, um lugar para poder mirar o sol, né? E o ar fica poluído às vezes em algumas cidades, né? E a água, né? A gente acaba sem tomar água, né? Então, esses 4 elementos, eles são importantes. E eles estão seja no nível físico, mas também no nível temperamental. Então, você também tem essa coisa que eu falei dos elementos externos, mas também tem o temperamento, né? Então, a gente vai falar sobre isso numa série que eu vou falar dos 4 elementos para aprofundar mais, ok? Então, o primeiro passo, 4 elementos. Tinha alquimista que só trabalhava com isso. Tinha uma época que alguns alquimistas eram especialistas em 4 elementos, não pensavam em mais nada. E já só isso, né, é algo muito importante. Na metáfora da alquimia, você vai encontrar se fala muito sobre 3 substâncias, por isso que eu coloquei essas 3 ampulhetas aqui, simbólicas, né? Porque são as 3 substâncias, né, que são como fosse o pensamento, o sentimento e a ação, né? São o mercúrio, o sal e o sulfuro, né? Que são as 3 substâncias que também têm conexão com os 4 elementos, ok? Isso é um outro argumento que a gente aprofunda na escola de alquimia, se você quiser aprofundar. Tem uma conexão entre os 4 elementos e as 3 substâncias, né? E aí percebe, né, que se eu pegar 4 elementos, somar por 3, eu vou ter 7, né? 7 como 7 chakras, né? Então, o segundo passo é você trabalhar os 7 chakras. Então, quando os 4 elementos estão funcionando, você consegue acessar melhor os chakras. Então, aí os chakras começam a funcionar melhor. Então, não se trata apenas de alinhar o chakra e de meditar para alinhar o chakra, mas é de fornecer a eles os 4 elementos para que eles se autoequilibrem. Então, o primeiro passo, o 4 elementos, segundo os chakras. Aí a gente tem que começar a observar o chakra. Começar a observar como funciona o primeiro chakra, como funciona o segundo, o terceiro, o quarto. Você
E nisso, eu vejo que hoje em dia o conhecimento na internet sobre o chakra é muito limitado, né? Eu vejo muitas pessoas que estão ensinando sobre chakras, mas estão ensinando aquele modelo superficial, americano, né? Onde tem muita coisa trocada. Então fica até complicado de você avaliar direito, porque a avaliação não fica... Eles usam mais para meditar. Então tudo bem, para meditar tudo vale. Agora, na hora de avaliar o chakra, é importante você entender o que cada chakra é no seu primórdio, na sua origem primordial. Então a gente tem o primeiro chakra, o segundo, as cores. Aí eu tenho uma série já gravada, inclusive, que já está no canal. É só procurar vídeo lá, série, playlist, e você procura lá 7 chakras. Você tem 7 vezes os 7 chakras, você estudar, bonitinho lá, organizado, para você aprender como funcionam os 7 chakras, ok? Você tem que procurar puxar esses 7 chakras, né? Para que eles realmente estejam 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E 7. Então você tem 7 chakras, você precisa... Imaginamos que um desses chakras não está funcionando bem, ele não está sendo utilizado, né? De repente, tipo, uma pessoa que é muito mental, um exemplo, né? Como eu falei, fiz isso. Se eu estudo demais, eu articulo muito o quinto chakra. Muita informação no quinto. Mas de repente eu fico muito racional e os meus sentimentos estão presos porque eu tive problema de relacionamento, eu fui traído, eu tenho medo de me relacionar, então de repente o quarto não tá funcionando, né? Aí de repente eu tô com problema de dinheiro, então o terceiro também não está funcionando, né? Que para alquimia o dinheiro não é só o primeiro, também é o terceiro, né? Depende de que dinheiro que estamos falando. Quando estamos falando de dinheiro para expandir, para você crescer, é o dinheiro do terceiro. Aí, de repente, você tem um problema de autoestima. Aí você tem um bloqueio aqui também, né? Então, de acordo com o bloqueio, você está na autoestima, você está onde? Se é um bloqueio de intuição. Às vezes você tem uma intuição muito forte, você tem um conhecimento muito bom, às vezes você tem uma criatividade boa, mas o resto aqui embaixo não está funcionando. Então, eu vejo muito assim no público, por exemplo, das pessoas que gostam de assunto holístico. Às vezes, a gente gosta do holístico, tem uma visão diferenciada, mas a gente tem bloqueios na parte inferior. É muito comum. Como também tem pessoas que têm acesso a essa parte inferior e tem bloqueio a parte de cima, né? E a gente tem que conseguir abrir todos os chakras, fazer eles funcionarem, porque as 7 cores, elas têm que se juntar, né? Tem uma imagem, né? Que é uma imagem usada, né, nesse álbum dos Pink Floyd, né? Que é muito famoso esse álbum. E que mostra o que? O prisma, né? Então você tem o prisma, que a luz solar vem para o prisma e transforma em 7 cores. Então, imagina que é o teu espírito, né? O teu espírito, a tua essência, né? A tua essência, a pedra filosofal, onde é que está esse segredo? No nosso espírito, na nossa essência, né? A nossa essência espiritual. Nossa essência espiritual, ela vem através da cor branca, que é o que eu vou falar no ponto 3. Então, a energia branca é a energia que vem do espírito. Quando você pensa um anjo é branco, né? Então, todos nós temos um acesso ao nosso lado, como fosse um lado angelical, como fosse um lado que a gente acessa a um lado anjo. E esse anjo que a gente carrega dentro de nós é branco e tem que ter as 7 cores funcionando, né? Então, a gente tem que ter as 7 cores do vermelho para o violeta funcionando para poder sintetizar a cor branca. Então, se eu restabeleço algumas cores que estavam bloqueadas, daqui a pouco eu começo a voltar a sintetizar e a integrar a cor branca dentro de mim. Isso é um conhecimento que quem falou muito sobre isso era o Paracelso, né? Que foi um médico alquimista suíço, um pouco depois de Nicolas Flamel. E aí a gente chega no terceiro. Quando eu consigo pegar tudo isso aqui, essas 7 cores, eu consigo juntar a cor branca, eu acesso a um outro espaço, que é um espaço já espiritual, né? É onde tem que fazer o terceiro tipo de alinhamento. Então, esse primeiro é uma coisa que vai me dar muita saúde física. Quando eu alinho isso, eu vou ter mais saúde física, né? Eu vou alimentar o meu corpo também. Aqui eu vou ter mais saúde mental, né? E aqui eu vou ter saúde espiritual. Porque aqui para alquimia é o lado espiritual. E quando eu falo espiritual, não estou falando de você ter que ir para uma igreja, não é isso. A gente acha que é espiritual ir para a igreja. Não, você pode também ir para a igreja, mas o espiritual que eu estou falando não é só a sua fé. É o espiritual de você acessar o potencial das áreas da vida.
e você ser uma pessoa que usa todas as energias a seu dispor. Então, para a alquimia, a astrologia tem a ver com essa parte espiritual. Então, quando a gente fala, por exemplo, de signos, muita gente acha que o signo tem a ver com o horóscopo. Então, a gente tem na internet, em geral, né? Todo mundo fala de signo em relação ao horóscopo. Ah, eu sou desse signo, sou desse outro signo. E eu sempre falo, né? Inclusive, vou pedir para você comentar sobre isso, né? É um exercício que eu sempre peço para fazer. Essa coisa do horóscopo, ela é uma coisa que o pessoal gosta, porque daí alguém tem um site de astrologia e fala, signo de Áries, todo mundo gosta, e que lá eu sou de Áries. A pessoa se identifica, né? Então viralizou. Por que viralizou tanto essa história do signo? Viralizou até antes da internet. Porque era uma forma de identificação. Só que você concorda comigo que essa história do signo é muito superficial, é muito mal contada, né? Então dizer que eu sou de um signo e por causa disso eu vou casar com tal pessoa, não vou casar? Tipo, não, porque não vai dar certo eu casar com tal pessoa porque é daquele signo. Então isso é balela, né? Então tem gente que, sei lá, gostou de uma pessoa e daqui a pouco vai dizer que a pessoa não é legal por causa do signo. Isso é viagem, né? Então, na verdade, a parte astrológica, claro que influencia, existe, mas não é ligada ao signo, né? Mas a gente tem um mapa astrológico, né? Que é muito maior do que um signo. Tem vários signos que interferem na gente. Todo mapa astrológico, ele tem 12 casas, ele tem 12 signos, e ele tem 7 planetas principais, né? E tem outros também que influenciam. E esses têm a ver também com os 12 signos. Tem uma conexão com os 12 signos, né? Então, na astrologia antiga são 7 planetas. Depois, a astrologia moderna foram mais, né? Mas para a alquimia, os 7 planetas principais que conectam, inclusive, com os chakras, né? Então, os planetas regem os chakras, mas também regem os signos. E aí tem uma conexão entre a parte dos chakras com a parte dos signos. Então, a parte espiritual são 4 elementos multiplicado 3 substâncias, que dá o quê? 12 signos. Percebe? São 12 signos. E aí você tem uma mandala, e aí eu falo, né? Uma coisa que eu falo muito para os alunos, né? Que eu falo muito isso. A gente, às vezes, faz umas lives, né? A gente tem... Repara que no canal a gente faz live, né? Tem um dia da semana que a gente marcou para fazer live, tá? Na capa do canal, né? E a gente sempre faz live nessa data e nesse horário aqui no canal. Não vou falar o horário aqui, porque boto aqui muda, aí eu consigo colocar aqui, se por acaso mudar a data, mudar o dia e a hora, fica aqui, sempre na capa do canal você encontra, né? Aí não vou falar nada que seja temporal, para ficar o vídeo para sempre, né? E aí você tem, né? A gente tem encontro nas lives, às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, qual o seu signo? Aí as pessoas que não sabem, falam, eu sou de Áries, eu sou de Touro. Aí qual o seu signo? Eu falo assim, eu sou 12 signos. Então, se a gente é 12 signos, nós temos 12 signos na gente, né? Então, a gente tem que primeiro equilibrar os 4 elementos, depois tem que colocar os chakras tudo funcionando para que eles formem energia branca, e depois temos que fazer um alinhamento dos 12 signos. Esse, para a alquimia, quando você vai alinhar os 12 signos, é o segredo, esse aqui, é o segredo da pedra filosofal para a alquimia. E quando você vai alinhar todos os signos, então você carrega dentro de você cada assunto. Mas imagina você alinhar 12 signos. É um alinhamento muito mais difícil de fazer. Por isso que não é para qualquer um. É um trabalho que a gente vai ter que fazer. Então, na visão da alquimia, quando eu, por exemplo, eu estou buscando a minha pedra. O que eu faço? Eu sempre estou de olho nos elementos, porque eles podem vir desequilibrar. Então, eu fico procurando no meu estilo de vida, né? Nas minhas escolhas que eu faço, cuidar disso. Sempre estou de olho nos chakras para ir melhorando o funcionamento. E aqui vai ser o trabalho final, né? Então, tipo, eu já fiz muito trabalho aqui no primeiro, segundo estágio, e eu estou ainda trabalhando aqui, porque sempre tem coisa para trabalhar, mas aqui é o trabalho mais refinado, de alinhar cada signo. Então, você tem que entender o que cada signo funciona, inclusive, vou procurar, além de fazer vídeo dos 4 elementos, eu toda semana vou postando um vídeo aqui no canal, e aí tem até na capa tem também a data que a gente solta o vídeo, tem uma live por semana e um vídeo por semana, né? Para ficar um conteúdo mais longo da live, ao vivo, quem quiser. E
o conteúdo do vídeo por semana também. Então, vou falar também dos 12 signos para você depois entender qual é a visão dos 12 signos na alquimia, para que você possa trabalhar, né, e entender. Quando eu vou falar de Áries, de Touro, você não vai falar assim, Áries é minha sogra. Não, Áries está em mim, Touro está em mim, Gêmeos está em mim, né? Então, Áries, por exemplo, rapidamente, né? O Áries é o guerreiro. Então, todo mundo tem que ter um guerreiro, todo mundo tem que lutar, né? Tem gente que luta mais, gente que luta menos, mas todo mundo tem que lutar. Touro, as posses, todo mundo tem um dinheiro, tem uma conta bancária, tem umas posses, necessita verificar a carteira, verificar as questões. Gêmeos, todo mundo comunica, tem um conhecimento. Câncer, todo mundo tem uma família, né? Todo mundo tem uma família, todo mundo tem um raiz, vieram de um pai, de uma mãe, né? Leão, todo mundo tem uma identidade, né? Todo mundo tem um nome, né? Todo mundo tem uma personalidade, né? Leão é isso. Quem tem mais, quem tem menos. Se você trabalha como um líder, uma líder mais forte ainda. Mas todo mundo tem uma personalidade, né? Aí é Virgem. Todo mundo tem um trabalho, uma forma de servir, né? Se organiza, percebe? Aí Libra. Todo mundo tem que se relacionar, tem parceria. Tem gente que gosta de fazer paz e parceria. Tem gente que gosta menos. Mas todo mundo tem que usar esse arquétipo na vida. Escorpião. A transformação através da autocrítica, né? Então a gente precisa buscar se transformar entendendo os nossos erros, né? Sagitário, buscar expandir os horizontes, viajar. Gente que viaja mais, viaja menos, né? Quando eu brinco, né? Quando uma pessoa viaja muito, eu falo assim, olha, a pessoa tem um Sagitário ativado, né? Ela já conheceu outros países, ela já mudou de cidade. Quantas vezes ela mudou de cidade? Eu sou italiano, vim morar no Brasil, olha, sou muito Sagitário ativado, né? Então, quais signos você ativou mais na sua vida, né? Então, você é uma pessoa muito crítica, Escorpião. Você é uma pessoa muito parceira, Libra. Você é uma pessoa muito trabalhadeira, de trabalhar muito. Você é muito Virgem também. Então, perceba esses lados do seu ser que você tem dentro de você, né? Aí, continuando, né? Capricórnio, a responsabilidade, comprometimento. Aquário, a ousadia, né? A intuição. E Peixes, né? A fé. Na parte de live, né? Na parte de live, que no canal você tem a parte de vídeo e de live. Então, no vídeo são os vídeos mais curtos, ilustrados. E na live são a aula gravada que eu fiz na live. Então, nessa live tem um que fala dos 12 poderes astrológicos. Você pode aprofundar já sobre isso que tem na parte de live. Então, pesquisa também na parte de live para você ver essa parte. Combinado? E é isso. Então, depois eu vou fazer um vídeo de cada signo para ficar com mais tempo, de falar de cada signo com mais tempo, para quem quiser conhecer mais. Mas lembra de estudar todos os signos. Não fica só no signo que você acha que é o seu, porque você tem 12 signos. Não fica achando que você é um signo só, porque a ideia que você é um signo só é a principal coisa que pode impedir você de alcançar a pedra. A pedra não é uma coisa que vamos conseguir amanhã. É um processo de anos, é um processo de busca, né? E se você quiser procurar a pedra, né? Nós temos um grupo de alquimia, de estudos de alquimia, de prática de alquimia, de pessoas que estão buscando isso, né? De prática para a gente ser mais longevo. E aí, só para finalizar, né? Essas 3 ideias, né? Transformar o chumbo em ouro e transformar tuas mazelas, né? Em consciência. Você tomar consciência dos seus traumas, dos seus bloqueios, entender o porquê você veio nessa vida, teve um sofrimento tal, e por que aquilo pode trazer uma chave para uma virada. A questão de curar, uma panaceia para curar todos os males, né? É que quando você compreende o seu propósito, a sua predestinação, a sua própria verdade vai curar os teus males do espírito, que não são os males do corpo, são os males do espírito. Todo mal, toda doença que vem pra gente, muitas vezes vem porque a gente está no caminho errado. A gente está com as pessoas erradas, no lugar errado, no momento errado. Então, tudo está errado. Aí a gente começa a ficar doente, nossa imunidade baixa. Então, além da boa alimentação, dos bons hábitos, a gente tem que encontrar a nossa predestinação, encontrar o nosso caminho, porque isso também é algo que vai nos fortalecer e vai nos dar energia vital, né? E vai nos dar imunidade, vai nos fazer prosperar. E, por último, né? A questão da longevidade, isso é prática. Então, não tanto uma vida eterna, no sentido, a vida eterna é uma frase, é uma busca espiritual, né? Que tem muito a ver com, não tem a ver com a vida eterna material. Isso, até São Francisco de Assis, que foi um alquimista, que poucos sabiam que era alquimista, fala da vida eterna, né? Mas se fala da longevidade. Então, quando você tem uma vida saudável no corpo físico, uma vida saudável na parte mental,
e você tem uma vida onde você sabe o seu propósito e cumpre o seu propósito, é claro que o teu espírito vai lhe nutrir, o teu espírito vai ficar feliz e vai lhe dar mais vida, né? Por isso que tem dia que você faz aquela coisa certa e você fica tão bem, você fica até sem fome às vezes, né? A gente fica tão assim, parece que nossa consciência aumenta, né? Porque a gente está fazendo a coisa certa na hora certa com a pessoa certa, né? Então a gente tem que conseguir surfar nessa onda, né? Por mais dias para a gente conseguir ir se aproximando dessa consciência maior e dessa consciência dodecaédrica da pedra. Mas é um processo. Então, nada de correr, não precisa correr. O processo é bonito, a caminhada é bonita, né? Então, se você tem interesse, né? Um convite que eu quero te fazer, o primeiro passo que eu quero te convidar a fazer, além de você assistir aqui o canal, filho do canal, é você se cadastrar no próximo curso que vai acontecer ao vivo, onde vamos ter meditações, são 9, quando a gente vai fazer os 7 prisões astrológicas, que não é um curso, é uma jornada online, que a gente pode chamar de curso porque são lives, mas tem uma vivência, a gente tem meditações, então é muito mais profundo do que apenas aqui no conteúdo gravado. A gente vai ter energia ao vivo, a egrégora, todo mundo junto, milhares de pessoas ao vivo, juntos, quando acontece, a gente sempre tem pelo menos 1.000, 2.000 pessoas ao vivo ou mais, né? Então eu faço isso já há 3 anos, essa jornada, de vez em quando, 3, 4 vezes por ano eu faço, é muito poderoso. Eu quero te convidar, se você quiser se inscrever, né? No link da descrição do grupo você encontra, para você se inscrever. Também eu quero pedir para você, né, se você puder, no link da descrição do grupo e também no comentário fixado você encontra o link para se cadastrar e você entra no grupo de WhatsApp, na lista de espera. Combinado? Para saber a data, você vai saber depois que se cadastrar, que a gente não sabe ainda a data, né? Esse é um vídeo atemporal. Espero que você gostou desse vídeo. Se você gostou, me ajude a compartilhar. Esse vídeo está sendo legendado em mais de 150 idiomas, então você pode compartilhar também com um amigo que fala outra língua. Outra coisa importante, eu organizei aqui o vídeo, vai ter os capítulos, então se você quiser depois de ver o vídeo, né, tem uma forma de você clicar e você escolher o momento do vídeo que você quer assistir. Se você quiser ver alguma parte, vai estar dividido em capítulos. Então aproveita também essa divisão dos capítulos para você poder se orientar aqui no vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos. Espero que você gostou. Abraços alquímicos e até nossos próximos encontros.